Hoje eu fiz essa pergunta a 4 cristãos, 2 responderam algo diferente, mas hoje nós vamos estar aqui dando realmente o veredito. A palavra de Deus, o título é: a obediência pode ser parcial? Não. Vamos aprender através da palavra de Deus nessa noite, se a obediência pode ser parcial ou não. Amém? Irmãos, amanhã nós temos oração, né? Quinta-feira, com o pastor Júlio. Sábado aqui já colocaram de antemão que vamos ter a geração Wake, amém? Geração Wake, amém? Glória a Deus. Domingo nós vamos ter o culto nos 2 horários, né? Às 9h30 e 19 horas da noite, que todos possam se fazer presente para louvor e engrandecimento do nosso Deus, amém? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Faz assim. Quem está nos visitando pela primeira vez, só fazer assim, amém? Todos são de casa? Amém, Deus abençoe. Então vamos entrar na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então, o título é: a obediência pode ser parcial? Você nessa noite, eu quero te dizer que você não está participando desse culto por acaso. Como eu sempre costumo dizer, você não caiu de paraquedas, ou você simplesmente está no seu lar, você ligou ali a sua TV, por acaso. Jesus tem um propósito com a sua vida. Como eu falei no início, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra, então nós temos que aprender. E Deus me deu essa palavra sobre obediência, amém? Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Não é tempo mais de nós brincarmos de sermos cristãos, porque nunca o diabo brincou de ser diabo. Muitos cristãos brincam de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. É tempo de nós conhecermos a palavra de Deus e realmente praticá-la. Obediência é algo assim muito pessoal. Talvez algo que é fácil para mim obedecer, para alguns irmãos não seja tão fácil. Mas porém, sendo fácil ou não, temos que obedecer. Amém? Nós temos que obedecer a palavra de Deus na íntegra, para que nós possamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Hebreus 13:17 diz assim, preste bastante atenção, que hoje nós vamos ler bastante a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que nos informa tudo que Deus quer conosco. Hebreus 13:17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos serei útil. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande. Nós que somos pastores, nós temos com a igreja, com aquele que nós orientamos, porque Deus cobra. Então, não é fácil nós subirmos nesse púlpito para pegar a palavra de Deus. Nós sabemos que quanto mais está chegando finais do tempo, mais nós ouvimos muitas heresias, e isso é muito preocupante, porque Deus, Ele cobra, e nós temos que fugir cada vez mais do pecado, da aparência do mal. Eu coloquei aqui, pecado é uma transgressão da lei, e obediência é a ação de cumprir ordem. Obediência é a ação de nós cumprirmos ordens. Muitas vezes, irmãos, a gente fica muito triste quando a gente conversa com alguns irmãos e Deus realmente passa para nós, através do teu Espírito, um direcionamento, e a pessoa faz totalmente ao contrário. E a palavra de Deus está dizendo: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a ele.
é porque nós clamamos a Deus por suas vidas. Nós vamos falar algo de nós mesmos. Eu, por exemplo, se eu for falar algo, se for de mim mesmo, eu fico quieto. É a palavra de Deus que nos direciona. Amém? A obediência é fruto do nosso entendimento, igreja. Entendimento da palavra de Deus. Tiago 1:22 diz assim: e sede cumpridores da palavra. Olha só, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não podemos simplesmente entrar por essas portas e sermos só ouvintes. Nós temos que ouvir e praticar a palavra. Amém? Lucas 6, 46 a 49 diz assim: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém? Nós pregamos o que a palavra de Deus está dizendo, está orientando. Aí Jesus ele falou: por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Eu peço para fazer isso e fazes ao contrário. Se nós amamos a Jesus, nós temos que fazer o que Ele diz e pronto. E continua no 47, qualquer que vem a mim e ouve a minha palavra, e as observa, eu mostrarei quem é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre a rocha. Essa rocha é Jesus, amém? O nosso alicerce é Jesus. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha que é Jesus. Amém? Irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus e fazemos com que ela se cumpra em nossa vida, nós vamos fazendo que esse alicerce fique fundamentado na palavra de Deus. E quando diz ali que ela não é abalada, sabe o que acontece? Quando vem os momentos ruins sobre aquele que está alicerçado na presença de Deus, no momento você pode levar um choque, mas depois cai a sua ficha e fala: se Deus é por mim, quem será contra mim? É porque o seu alicerce está firmado em Jesus. E hoje nós vemos tantas pessoas que tantos cristãos, nós estamos pregando para cristãos, amém? E nós vemos tantas pessoas que quando vem a tempestade, fica desesperado, até mesmo muitos entram em depressão, de acordo com a situação. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui, se você está fundamentado na rocha que é Jesus, pode chover canivete, e você não vai ser abalado. No momento é difícil, não vou dizer que não é difícil, o momento é difícil, tantas dificuldades que muitas vezes a gente passa, no momento parece que acabou tudo, mas a gente respira e fala: Jesus, isso é comigo, pronto, o diabo já caiu por terra, e nós somos mais que vencedores. Irmãos, jamais, escuta o que eu vou te dizer, jamais você vai perder uma batalha, se o seu alicerce for Jesus. Jamais você vai perecer, pode vir o que for, qual for a mal notícia, se vier, pode vir, mas se você estiver firmado em Jesus, você é mais que vencedor, amém? Pode ter certeza disso, amém? Aí no 49 continua dizendo assim: mas o que ouve e não pratica, olha só, o que ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce algum. É aquela pessoa que vem na igreja, escuta a palavra de Deus, é um espectador, simplesmente um espectador. A palavra entra por aqui, sai por aqui. Ah, mas é tão difícil obedecer.
Aí o que acontece com essa pessoa que não tem um alicerce em Cristo? Sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Foi grande a ruína. Aí não tem como ser vencedor. Não tem como nós sermos vencedores se nós não temos alicerce em Cristo. Não tem como eu estar na igreja só apenas como espectador. A palavra de Deus vem, eu até acho legal, muitos na gira, acho maneiro, bacana o que está sendo falado, mas eu não guardo essa palavra, eu não pratico essa palavra. Eu acho que é muito difícil, é muito pesado. Mas eu vivo em meio de pessoas que vão rirem de mim. Acham muito pesado. Mas a palavra de Deus nos ensina que se me bater, eu tenho que dar outra face. A palavra de Deus diz, se aquela pessoa é contra mim, eu tenho que ser a favor dela. É loucura, mas é assim. É isso que Jesus... Sabe por quê que o nosso Deus se diferencia de outros deuses que são pregados por aí afora? Não é? A palavra de Deus diz que os deuses desse século têm cegado o entendimento de muitos. Mas sabe por que o nosso Deus é diferente? É porque Ele tem um amor todo especial. Ele anda ao contrário do mundo. O mundo está indo de um lado, Ele vai ao contrário. Ele ensina que eu tenho que orar aquelas pessoas que não gostam de mim. Ele ensina que eu tenho que amar independente. Amém? Aleluia. Continuando aqui. A palavra de Deus deve andar em sincronia com a obediência. Amém? Jesus então é a rocha. Quando não obedecemos, não temos direito de reivindicar nada. Se eu não obedeço, eu não posso reivindicar nada, pois eu não tenho argumento com Jesus, não é? Quando eu quero algo de Jesus, eu vou pedir a Ele. Essa semana eu pedi algo a Jesus, que é algo íntimo, pedi na segunda-feira, coisa que eu já estou pedindo há alguns, eu acho que é mais de anos. Quando deu quarta-feira, Jesus me ouviu. Eu falei, Jesus, eu achava... Terça-feira, foi terça-feira, eu pedi na segunda, na terça-feira, Jesus me ouviu. Olha que lindo. Mas irmãos, é porque isso? É porque o pastor Wilson é melhor? Não sou melhor que ninguém. Eu sou pecador como cada um daqui. Mas eu sou uma pessoa que procura obedecer a palavra de Deus. Amém? E é para todos nós. Aleluia. Aleluia. João 14, 21. Deixa eu beber uma aguinha aqui. João 14, 21 diz assim. Deixa eu ver a hora aqui para mim. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Amém? Se eu guardo os desígnios de Jesus, é porque eu amo Ele. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Amém? Aleluia, isso é lindo demais. Por que Jesus me respondeu tão rápido? Não é sempre que Ele me responde rápido assim, mas Ele me respondeu. Aqui é uma prova que Ele me ama. Aleluia. Mateus 22, 36 e 37 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todos os seus pensamentos.
Irmãos, não tem como eu dizer que amo a Deus, que eu sou apaixonado por Deus, e não fazer com que a palavra dele seja viva em minha vida. Eu amo a Deus. Tem pessoas que falam, eu amo tanto a Deus, mas na primeira prova que tem, decepciona a Deus. Será se você ama mesmo? José expressou esse amor por Deus ao renunciar sua própria carne. Olha só o que está dizendo lá em Gênesis 39:9. Olha só que expressão de amor de José. José, que passou tantas dificuldades, né? Na sua trajetória, no início foi vendido pelos irmãos, passou momentos de prisões terríveis. Se fosse outra pessoa, talvez ia achar, acabou tudo para mim, mas ele confiou. Olha o que José disse: ninguém, quando ele estava no momento que a mulher chegou para ele, não é? Do seu senhor, chegou para ele, querendo ter algo com ele, olha o que ele falou: ninguém é maior do que eu nesta casa. Olha só o que ele estava dizendo: olha, eu mando, desmando aqui, nenhuma coisa me vedou. Está dizendo ali do seu marido: nem nada me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher, você é a mulher da pessoa que me colocou aqui. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Você já falou isso com Deus alguma vez? Quando você estava perto de pecar, e você parou e falou: não posso não. Você se envergonhou e falou assim: como posso eu, que não era nada, pecar contra o Senhor? Como teve algumas vezes que eu falei: Jesus, como posso eu, que lá atrás, eu nunca pensava em subir no altar para pregar a tua palavra, eu era uma pessoa tímida, eu era uma pessoa que não tinha expectativa nenhuma de minha vida, e como eu posso agora te pecar assim? E eu falei: não vou te pecar não, sai, está repreendido o diabo. Você já aconteceu algo na sua vida que você falou isso? Como posso eu? Amém? E irmãos, eu não ia falar sobre esse testemunho não, minha esposa está aqui. Eu era casado de novo, eu acho que eu tinha sacoleira, e eu cheguei o diabo ele traça planos. Eu era novo, e fui na casa de uma vendedora, deixei o ajudante em casa e fui. Cheguei lá, você acredita, a moça me pediu para me entrar, que ela sempre estava com o marido. Cheguei lá, a moça de bebidão, ela botou a mão em cima de mim assim, e falou assim: eu estou muito aflita, eu sei que você é cristão, e eu estou precisando de ser consolada hoje, porque meu marido morreu. Eu falei: eu estou precisando ir embora, saí correndo. Eu saí correndo. Aí eu pensei: como posso eu, sendo servo de Deus, na época eu era apenas um jovem, como posso eu decepcionar o meu Deus? Irmãos, e muitas vezes, eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém não, mas tem que ser, quando o mal vem sobre a sua vida, tem que ser rápido. Você não pode pensar, você não pode deixar aquela andorinha posar na sua cabeça e fazer ninhos, senão você está perdido. Se o mal vem, você tem que, sai. Temos que fazer isso. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel 15:23.
diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu recordei do que fez Amaleque a Israel, como se ele opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, Deus falando através de Samuel com Saul, vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os peitos, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até o jumento. No 15:9, 1 Samuel 15:9 ao 11 diz assim: e Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem, e aos cordeiros e aos melhores que haviam, e não os quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas vil e desprezíveis destruiu totalmente. Deus fala agora no verso 11: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou de toda noite clamou ao Senhor. Agora vamos para o 1 Samuel 15:13. E veio, pois, a Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este aos meus ouvidos? Mugido de vacas que ouço, que é isso? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas, das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. 1 Samuel 15 agora, e 17 ao 23, diz assim: e disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, peleja contra eles até que o aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste os despojos e fizeste que parecia mal aos olhos do Senhor. Estão prestando bastante atenção? Deus deu uma ordem a Saul para não poupar ninguém. Deu uma ordem: obedeça, Saul, a minha ordem. E Saul fez completamente contrário. Então disse Saul a Samuel, no 20: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Olha só, ele dizendo que estava obedecendo a Deus. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual Saul me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, Samuel. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vaca, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor Deus em Gigal. Falou assim: olha, eu vou oferecer isso ao Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele falou: poxa, mas eu trouxe os melhores para oferecer ao Senhor em Gigal, em holocausto. Aí Deus falou:
O que é melhor, obedecer ou sacrificar? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. 23, porque a rebelião, olha só, quando nós não obedecemos ao Senhor, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, é obstinação, e a obstinação é como iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeita a ti, para que não sejais rei. Olha só como é que é perigosíssimo nós não obedecemos o que Deus manda. Saul tinha tudo para dar certo, mas ele, como eu falei no início, eu acho que vocês já prestaram atenção, o que acontece quando a pessoa obedece parcialmente. Aqui é um grande exemplo de obediência parcial. Ele obedeceu uma parte, a outra não. Ele obedeceu o que convinha a ele. Portanto, a obediência parcial é uma desobediência. Eu não posso obedecer parcialmente, porque senão eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Amém? As circunstâncias vêm como consequência de nossas escolhas. O que aconteceu com Saul? Perdeu o trono. Ele escolheu achar que ia fazer do jeito dele para agradar a Deus, mas não era assim. Eu tenho que obedecer a íntegra que a palavra de Deus está me mandando. Eu não posso achar, porque eu sou pastor, eu vou para esse lado que eu acho. Eu não tenho que achar nada. Quem tem que achar é a palavra de Deus, e pronto. Aleluia. Não é só pelo simples fato de eu estar na igreja, ouvindo a palavra, que eu estou obedecendo. Eu posso ouvir e não obedecer. Obedecer é fruto do nosso entendimento. Por isso que eu preciso ter entendimento com a palavra de Deus. Por isso que se eu ouvir a palavra de Deus e não entendi, eu tenho que procurar alguém para me ensinar, me mostrar o que eu não estou entendendo. Amém? Olha só, vamos continuar agora em 1 Pedro. 1 Pedro, olha, 1 de Pedro é algo assim, é um ensinamento para nós tremendo, igreja. Preste bastante atenção, que Deus quer falar mais. Olha só, 1 de Pedro 2, nós vamos estar lendo. Olha só que maravilha que Deus fala conosco, que somos filhos dele. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real. Olha só, o que Deus fala com você. Como é que eu posso desobedecer? Nós somos nação santa, um povo adquirido, para que anunciei a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, olha só que Jesus está falando aqui. Nós temos, Ele já está nos dizendo que nós estamos aqui para fazer a vontade dEle, para pregar o Evangelho, quando Ele diz, para que anuncieis a virtude daquele que nos chamou, para anunciar quem é Jesus, o que Ele tem feito em nossas vidas. Você tem anunciado a Jesus? É uma primeira obediência que Ele está te pedindo, para você anunciar Jesus. Ou você se envergonha, mas eu não sei nada, irmãos. A palavra de Deus, lê a palavra de Deus. No momento que você precisar falar de Jesus, para quem seja Jesus, Ele vai te dar a instrução necessária, só abrir a sua boca. No 11 diz assim: amado, peço-vos que, como peregrinos e forasteiros, que vocês se abstenham das concupiscências da carne, que combate contra a alma.
Ele está te pedindo. Ele está te pedindo para que você se abastenha de tudo aquilo que te atrapalhe, está na presença dEle. No 12, tendo o vosso viver honesto. Ele está dizendo, nós temos que ser honestos. Nós temos que ter um comportamento exemplar no nosso proceder. Irmãos, hoje em dia aí nós vemos que o cristão aí fora, muitas vezes a pessoa não fala que é cristão, apiora as coisas. Não, nós temos que mudar isso, tem que começar conosco. Se existe maus cristãos lá, nós não podemos ser. Temos que obedecer a palavra de Deus. Tendo o vosso viver, vou repetir o 12, honesto, exemplar, a nossa procedência, entre os gentios, entre as pessoas que não conhecem a Deus, nós temos que ser exemplar, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Se as pessoas estão falando mal de cristão lá fora, ele tem que te olhar e falar, não, essa pessoa é diferente. Se as pessoas falam mal de cicrano, de alguns pastores, eu tenho que me dar o exemplo, para que as pessoas possam olhar, não, eu quero ser como o pastor Wilson. Não, existe, aí as pessoas vão começar a olhar e falar assim, esse aqui é diferente. Esse aqui é uma pessoa diferente. Esse aqui é um pastor diferente. Esse aqui é um obreiro diferente. Temos que dar exemplo. Aleluia. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer o rei como superior. Romanos 13, 1 a 2, olha só o que diz. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Irmãos, preste atenção nisso, que isso é muito sério. Nós vemos tantas pessoas falando mal do nosso presidente. Por mais que eu não concorde com ele, eu não posso falar mal como eu sendo cristão, porque se ele está lá, foi permissão de Deus. Eu posso não concordar com as atitudes dele, mas agora eu falar mal, existe cristãos amaldiçoando o nosso presidente, existe cristão falando coisas assim bárbaras, terríveis, que ele tinha que morrer, tinha que acontecer isso. Irmãos, nós estamos contra Deus. Toda a alma esteja sujeita às autoridades, nós estamos sujeitos às nossas autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Se o presidente está ali, foi que Deus permitiu. Não quer dizer que eu vou concordar com ele, mas agora, eu falar mal, eu como cristão, eu tenho que medir o que eu faço. Se eu falar mal dele, eu estou falando mal de Deus, porque Deus colocou ele ali. Estão entendendo como que é sério? E hoje nós vemos tantos cristãos falando mal. Orem por ele. Orem por ele. Sabe por que muitas vezes acontece tantas coisas? Porque o cristão, ele em vez de ir contramão do mundo, ele está indo na leva do mundo. Aleluia. Continuando, 1 Pedro agora 2,15 e 17, diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. As pessoas que
falam mal, são insensatos. Diz a palavra de Deus, não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Como livres, nós somos livres. Deus nos libertou para vivermos uma nova vida. Eu sou livre porque eu digo não ao pecado. Eu posso cometer o pecado, mas eu também sou livre para dizer não. Por que as pessoas aí fora não são livres? Porque elas não conseguem. Não conseguem. Eles são aprisionados, mas nós somos livres. E não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Nós somos servos de Deus, igreja. Se eu quero ter uma vida feliz, uma vida abençoada, eu tenho que realmente honrar esse Deus que nos chamou para essa liberdade. No 17 diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Ele está dizendo que temos que honrar. Não concordo, mas eu tenho que honrar, porque Deus está dizendo, sou eu que estou dizendo aqui que temos que honrar ao rei. Hoje o nosso rei é quem? É o nosso presidente aqui. Eu tenho que medir as minhas palavras. Se você não concorda, ore, fala: Deus, por favor. Aleluia. Agora vamos, 1 Pedro lá no 2:21, diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Será se Deus ele acha engano em nossos lábios? No 23, o qual quando injuriavam, não injuriavam, e quando padecia, não ameaçava. Quando alguém fala algo contra você, você vai ameaçar aquela pessoa, ou você vai abençoar ela? Jesus estava lá, sofrendo, ele fala: Deus, perdoa-os, que eles não sabem o que eles fazem. Hoje, se a pessoa ferir um cristão, misericórdia, ele paga com a mesma moeda, mas a palavra de Deus está dizendo ao contrário. Isso aqui é para nós obedecermos. A qual injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. No 24, levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Era nós que deveríamos estar lá, para que os mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Aleluia. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendo voltado o pastor e bispo das vossas almas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Jesus, ele te ama, igreja, mas a única coisa que Ele requer que nós obedecemos a palavra dEle. Nós temos obedecido a palavra de Deus na íntegra ou parcial? Isso é para nós estarmos pensando. Aleluia. Nós, como cristãos, sabemos que temos vários privilégios. Eu tenho vários privilégios, mas também vários deveres, que implicam em conduta e comportamento. A palavra de Deus garante muito para nós: vida eterna. Olha que privilégio. Olha o que nós temos aprendido com o pastor Sérgio, nesse estudo que ele tem dado sobre Apocalipse. É privilégio demais. Aí é muito bom saber que Jesus vai nos arrebatar e nós vamos subir nos ares com Ele. Mortos vão ressuscitar. É muito bom saber disso. É muito bom saber que que Jesus ele vai servir
a ceia para nós. É muito bom saber, mas o que nós temos que... Mas não é só aprender sobre isso, eu tenho que obedecer para me poder estar lá. Porque se eu não obedecer a palavra de Deus, infelizmente nós vamos ficar. É muito bonito, se você pegar, é lindo demais, você que não teve aqui nos últimos cultos que o pastor Sérgio tem ministrado, poxa, é maravilhoso demais, esse ensino, mas eu preciso estar lá, eu preciso obedecer para me fazer parte desse povo que vai morar no céu. Eu preciso obedecer para que minha vida não seja uma piada. Tem muitos cristãos que a realidade é que a vida é uma piada. Tem muitos cristãos que as pessoas falam, como pode a pessoa falar que é cristão dessa maneira? É lindo saber o que Deus tem preparado para nós, mas nós temos que estar apto para estar lá, para tomar posse de tudo que Deus tem para nós. Não existe salvação sem obediência. A verdade é essa, não existe. Não sei o que as pessoas acham, não existe salvação sem obediência. Você diz que crê e ama Jesus, mas como você vive no dia a dia? Como é a sua casa, no seu trabalho, na sua escola? Muitos dão mau testemunho e ainda dizem que amam a Jesus, erram sempre se baseando no versículo bíblico que diz, somos pecadores. Mas Jesus sabe que somos pecadores, Ele sabe também que você vai para o inferno. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Conduta e comportamento no seu dia a dia, como você se comporta diante de uma discussão. É bobeirinha, mas se eu não souber como me comportar, eu vou para o inferno. Efésios 4:26, a palavra diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu tenho que me controlar, fugir da aparência do mal. Hoje em dia, por muito mau testemunho, a igreja tem sido difamada. A verdade é essa. Mas podemos mudar isso, não só pelo que pregamos, mas pelo exemplo de nossa vida. O que adianta eu chegar aqui e pregar a palavra de Deus e não ter um bom exemplo? Eu preciso ter um bom exemplo. As pessoas têm que me ver um cristão genuíno. Não adianta nós pregarmos, falamos do amor de Jesus, mas no momento difícil, eu simplesmente nego a Jesus. O cristão não pode ser um rebelde contra o seu governo. Não existe instituição humana soberana, mas precisamos honrar as autoridades, pois foi Deus que as instituiu. Vamos mudar a nossa conduta, vamos obedecer a palavra de Deus, doa o que doer. Quando eu vejo cristão falando mal do nosso presidente, falando, não faça isso, não faz, está errado. Mas ele é ruim. Ore por ele, coloca na mão do Senhor. Porque se ele está lá, é permissão de Deus. Dessa forma, se vigiamos nossa conduta, seremos todos propagadores do Evangelho genuíno de Cristo, e não apenas espectadores da graça. Chamar o Ministério de Louvor, já estou terminando. Vou ler aqui de novo. Dessa forma, se vigiarmos a nossas condutas, seremos todos propagadores do Evangelho genuíno de Cristo, e não apenas espectadores da graça. Irmão, quero te dizer,
Estamos vivendo, mais uma vez, estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. As pessoas falam, mas já falam isso há tanto tempo, mas muita coisa tem acontecido. Essas guerras, os governos estão se voltando contra Israel, tudo isso é a palavra de Deus se concretizando. E eu, independente disso também, eu tenho que obedecer a palavra de Deus e pronto. Jesus é Ele que sabe, é Deus que sabe quando vai voltar, quando Jesus vai voltar. Mas independente disso, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Doa o que doer. Vamos parar de brincar de sermos cristãos insensatos. Se eu quero algo de bom para a minha vida, eu tenho que fazer com que essa palavra de Deus se cumpra. O nosso desejo é que a nossa família seja estruturada, mas depende não da sua família, depende de nós. Tem que começar por nós. Se eu quero ter uma família abençoada, tem que começar por mim. E essa igreja, irmãos, louva a Deus, porque essa igreja tem ensinado a palavra genuína. Amém? Vamos ficar de pé, quero orar pela sua vida. Aleluias. Se prostre diante de Deus nesse momento. Quero te dizer que Jesus, Ele exorta quem Ele ama. Todos que estão ouvindo, que ouviram essa mensagem, é porque eu quero te dizer que Deus te ama muito. Pai querido e Pai amado, nós somos a Tua igreja, Jesus. E nesse momento nós queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Ó Jesus, como eu falei no início, o que é difícil, aliás, o que é fácil para um obedecer, para o outro talvez seja difícil. Mas se nós estivermos, ó Deus, com a presença do Teu Espírito sobre nossas vidas, ó Pai, tudo se torna mais fácil. Pai, nós queremos, ó Pai, ser exemplo, ó Pai, para o Senhor. Nós queremos poder fazer com que a Tua palavra se propague, meu Deus, e as pessoas aceitem o que nós pregamos, por confiar em nós, ó Deus. Deus, eis a Tua igreja presente, eis a Tua igreja, Senhor, nos lares, ó Pai. Ó Pai, esse irmão, essa irmã, nesse momento, talvez esteja te falando, Deus, me ajude. Nós queremos ser diferentes, ó Deus. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, que Teu Espírito, Senhor, ó Pai, seja cada vez mais presente em nossas vidas. Nós queremos realmente honrar, ó Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido, ó Deus. Nos ajude, Pai. Pai, eu nesse momento, como ministro da Tua palavra, eu quero abençoar a cada um que participou desse culto, meu Pai. Louvar o Teu nome por cada um, abençoar a cada um, ó Deus. Nos ajude, Deus, a sermos homens e mulheres melhores, ó Deus, na Tua presença. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia.